A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. A nossa mensagem de hoje será sobre a Quaresma e sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Para quem está acompanhando, as lições dessa revista aqui, tá? 21 e a 22. Revista Legados de Fé, se por acaso você não conseguiu ler, da Em Marcha para a Escola Dominical, da editora Angular, tá ok? Iniciando o nosso texto em Lucas 4, dos versículos 1 ao 13, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é a Quaresma. Em Lucas 4, de 1 ao 13, vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, eu quero falar sobre os 40 dias. Antes de chegar a esse número, foi-se utilizado outras variáveis, tá? Mas depois entrou-se num consenso sobre os 40, porque muito é a presença de 40 na palavra de Deus. Como nós podemos observar, os 40 dias do dilúvio, do tempo de Moisés no monte e ao receber as tábuas da lei, o tempo dos espias na terra de Canaã, a peregrinação de Elias e, inclusive, o tempo que Jesus ficou no deserto. Então, após esse consenso, padronizou-se em 40 dias. E qual é o motivo desses 40 dias antecedentes da Páscoa? É um momento de reflexão, um momento de contrição, um momento de arrependimento. É um momento que você vai separar, que você vai se preparar para a Páscoa. Por isso que antes eram usados dias diferentes e foi-se vista a necessidade de ir modificando, porque viram que os dias que eram utilizados, que eram muito menor, eu não sei exatamente se eram 2 ou 3, se eu não me engano, que não era o dia de a quantidade de dias, necessário para que esse trabalho pudesse ser feito de uma melhor forma. Então, verificando-se na Bíblia a grande utilização de 40, fez-se essa reunião e utilizou-se os 40 dias. Então, como eu falei, a Quaresma é um período de contrição, confissão e arrependimento para que nos preparemos para a Páscoa. Então, vamos dar só uma lidinha no versículos que eu mencionei, que é Lucas 4, do 1 ao 13, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Diz-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A minha tradução pode estar um pouquinho diferente de vocês, tá? Mas a base do texto é essa. E o que nós temos que tirar desse texto da tentação de Jesus? Que em tudo Jesus foi provado, mas como servo ele permaneceu fiel e em nada ele pecou. Então, nesse período de Quaresma, dos 40 dias, como Jesus passou no deserto, é um período de reflexão,
para que eu e você possamos refletir como tem sido a nossa vida. Aí você vai me perguntar, mas e todos os outros dias do ano, não preciso fazer isso? Sim, devemos constantemente refletir sobre o nosso comportamento e nos arrependermos do que fazemos de errado para que possamos acertar o nosso caminho. Mas em especial, esse período da Quaresma é um período específico que nós levamos à reflexão, ao arrependimento, à confissão de pecados, para nos prepararmos para o momento da Páscoa. Então, eu queria reforçar uma outra coisa com vocês, antes da gente estar passando para a entrada de Jesus em Jerusalém, reforçando principais temas da Quaresma, que a nossa revista fala. É o arrependimento, sobre o que eu acabei de falar para vocês, nos arrependermos. Primeiro, eu acho que vem a parte da reflexão. A partir do momento que refletimos, vemos no que estamos errando. Confessarmos o nosso pecado a Deus, que é fiel e justo para nos perdoar, e ter um verdadeiro arrependimento. Então, seria nos arrependermos. O deserto, que é considerado um local de provação, mas um local de transição. Em outro vídeo, eu já falei sobre Deus trabalha no deserto, que deserto é lugar de passagem, não local de morte nem moradia, mas lugar de passarmos, sermos fortalecidos pelo Senhor. Local de oração, período de Quaresma é um tempo de orarmos, de refletirmos do Senhor, de nos arrependermos. O jejum, de igual forma, nos aproxima do Senhor, nos aproxima de termos um tempo com Ele, porque muitas das vezes no nosso correr do dia a dia nós não temos esse tempo. E um jejum ele tem vários motivos, como propósito, como nos aproximarmos de Deus, como também tirarmos um tempo para especificamente falarmos e ouvirmos a sua voz. E é algo muito presente na palavra. Jejuamos porque o noivo ainda está ausente e aguardamos seu retorno. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e aguardamos o retorno do noivo, que a cada dia está mais próximo. Não sabemos o dia nem a hora, mas está próximo. E também fala sobre um período de Quaresma, fazemos obras de misericórdia. O verdadeiro jejum exige também a oportunização do serviço, as obras da misericórdia e a justiça ao próximo. Na antiguidade, por exemplo, as pessoas cristãs doavam às necessitadas as refeições que deixavam de fazer por estar em jejum. Aqui, quando nós falamos de obra de misericórdia, não só nesse período de Quaresma, mas na nossa vida cotidiana, não esquecermos de praticarmos as boas obras, as obras de misericórdia, de amor ao próximo, que foi algo que Jesus bateu muito na tecla. Como podemos amar aquele que não vemos e não amarmos aqueles a quem vemos? Então, fazermos obra de misericórdia ao nosso próximo, amarmos ao nosso irmão. E para finalizar essa parte da Quaresma, gostaria de ler, que está em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos utilizar, não somente nesse período, mas especialmente nesse período que é a Quaresma, um tempo para com Deus, um tempo para confissão, um tempo para arrependimento, um tempo com o Senhor. E não nos esqueçamos de oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo e dentro de um culto racional. O que é isso?
escolha. Eu sei que vai entrar muito numa discussão sobre arminiano e calvinista, sobre a questão dessa escolha, mas o culto racional é um culto que você decide fazer. Então, decida, nesse tempo, fazer este momento especial com o Senhor, um momento especial de confissão, um momento de reflexão sobre as suas atitudes, uma mudança de mente, uma mudança de vida. Agora a gente vai estar passando para a lição 22. Agora, em continuação, queridos, vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E o nosso texto base está em Mateus 21, do 1 ao 11. Eu gostaria, antes de a gente estar lendo, levar vocês a refletirem uma coisa. Jesus sabia tudo que ia passar, e mesmo assim, ele permaneceu. A entrada dele de Jerusalém é o início do caminho que vai estar sendo levado ele à crucificação. E Jesus permaneceu fiel, permaneceu no caminho que ele se propôs a fazer. Então vamos ler o texto, que diz o seguinte: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Inicialmente, eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio a este mundo, e nesse momento, quando ele entra em Jerusalém, ele não entra montado num cavalo, como era costume que os reis entrassem. Ele entrou humildemente num jumentinho. A humildade do Senhor Jesus estava ali presente. Jesus não veio como um guerreiro para proteger a cidade através da guerra, mas ele veio pregar a paz e o amor. Aqui, quando falavam assim, Hosana ao filho de Davi, essa era uma frase muito utilizada e aclamada quando o rei entrava às portas de algum lugar. Então, Jesus aqui estava sendo aclamado como um rei. E os ramos, sendo jogados pela estrada para que ele pudesse passar. Por que eu ressaltei isso inicialmente? Sobre Jesus não ter vindo como um guerreiro de guerra, mas veio pregando a paz, e não ter entrado como um cavalo, como um grande rei, mas através de um jumentinho, provando a sua humildade. Isso é ainda uma dificuldade que encontramos no povo judeu, e por isso eles não creem que Jesus é o Messias enviado, mas eles aguardam ainda
a vinda do Messias, porque eles esperam esse Messias diferente do que Jesus veio, do que Jesus pregou. Quero destacar outra coisa com vocês, é que os profetas já haviam dito. Em Isaías 62:11 diz o seguinte: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. E a segunda citação, que é Zacarias 9:9, alegre-se muito a filha de Sião, exultou filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. E eu quero ressaltar para vocês, ele veio pregando amor e sendo humilde. Por isso essa dificuldade do povo judeu em crer nele como Messias, porque eles têm uma visão diferente do Messias e por isso eles continuam aguardando a sua vinda. E na palavra que ilumina a vida, eu destaquei algo que é a palavra que eu quero estar falando com vocês antes da gente estar encerrando, que é em Mateus mesmo 20, Mateus 20, versículo 17 e 19, que diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Essa palavra que marcou meu coração sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, que foi a preparação, essa entrada para o que viria posteriormente, que seria a sua crucificação, mas principalmente a sua ressurreição, que é algo que a gente vai estar falando no próximo vídeo, que é sobre a Páscoa. Mas o que eu quero ressaltar para você é que Jesus sabia o que estava vindo e ele permaneceu fiel. Como cordeiro imolado, como cordeiro puro, ele será entregue pelos nossos pecados. Mas o que eu quero ressaltar é que ele aqui predisse sua morte e a sua ressurreição aos seus discípulos. Por isso que eu ressaltei Mateus 20, do 17 ao 19. Jesus entrou em Jerusalém para que fosse cumprida a palavra de que ele viria, que morreria e ressuscitaria. Mas o que eu quero ressaltar com você é que ele permaneceu fiel e que essa entrada em Jerusalém é o início da história em que preconiza a sua morte. Que eu e você saiamos daqui hoje saindo com essa reflexão. Primeiro, utilizemos não somente a quaresma, mas todos os dias, e em especial esse momento, para reflexão, confissão e arrependimento dos nossos pecados, para que venhamos a entregar o nosso corpo santo, puro e em culto racional ao Senhor Jesus. E que venhamos dessa entrada em Jerusalém, não esquecer de ressaltar que ele sabia tudo o que estava vindo e ele permaneceu fiel. E disse aos seus discípulos que isso aconteceria e ele seria entregue à morte. Mas tudo era necessário. Glorificado seja o nome do Senhor e que eu e você permaneçamos com ele até que ele venha, em nome de Jesus. Amém.